Olá pessoal, essa é a nossa 15ª aula e a terceira parte, e hoje nós estamos já concluindo as aulas expositivas. Na próxima semana teremos a avaliação, né, assim encerrando nosso semestre, um semestre muito legal, muito proveitoso, uma construção bacana sobre o tema História e Teologia do Pentecostalismo, e concluímos no mês onde o movimento pentecostal completa 110 anos do pentecostalismo clássico, representado pela maior denominação evangélica do Brasil, que é as Assembleias de Deus, e hoje espalhado por vários países do mundo, né, com a cultura brasileira, que é evangelização, mas dentro de uma teologia, dentro de uma inspiração, dentro de uma visão teológica estritamente brasileira. Nós recebemos dois missionários oriundos da Suécia, mas vindo dos Estados Unidos, e a sua formação teológica no solo americano. E aqui no Brasil, depois de 110 anos, essa ideia, esse pensamento, ele vai se metamorfoseando, e chegamos hoje a uma teologia bastante ampla, né? Um olhar amplo, uma experiência profunda, né? Um formato dinâmico da teologia pentecostal. Não muda fundamentos, não muda princípios, mas o olhar é um novo olhar da fé e do amor do Senhor Jesus, né? Então, no último vídeo falei para vocês que o pentecostalismo clássico começa a experimentar mutações no seu conteúdo doutrinário. Na realidade, não é mutações, não é mudanças, não é alterações, né? Mas é uma questão de passar a ampliar o seu espaço, né? As igrejas neopentecostais, né, a partir dos anos 70, com a Igreja do Brasil para Cristo, com a Igreja de Deus e Amor, ocupando o rádio de forma maciça e de forma bem evidente, e aí chega a Universal, com a mesma característica, e agora com um passo maior, porque aí começa a ocupar a rede de televisão, ainda que a televisão já tinha sido ocupada por pregadores como o pastor Silva Malafaia, outros pastores, né, Jabes Alencar, e entre outros, que já tinha programação de televisão. A Universal tem uma atuação mais evidente, mais incisiva, né? E enquanto que os assembleianos, que agora ocupam a mídia, e principalmente a televisiva, tem bastante reservas, né? Pega estritamente uma mensagem evangelística, uma mensagem de fé, de amor, a igreja, tanto Deus e Amor, Brasil para Cristo, já expõe alguns pontos da igreja evangélica, né? A questão da manifestação de Satanás, né? Pessoas possessas de demônios, cura divina, e a Universal faz isso na televisão. Então torna-se uma coisa muito evidente, né? Chama muita atenção, né? Nessa questão da mídia, né? E essa exposição protagonizada pela Universal parece ter servido de mola propulsora para que os estudiosos do fenômeno religioso se mobilizassem e tentar explicar a categoria, né, de tal fenômeno. Fortalece então entre os pesquisadores, né? Os pesquisadores começam a se fortalecer, começam a se aprofundar a sensação de que não existia mais apenas protestante histórico e os pentecostais. Então agora nós temos um outro grupo, né, que começa a distanciar dos pentecostais clássicos. O resultado, então, desse novo olhar dos pesquisadores, nasce um verdadeiro debate sobre as características do protestantismo dos pentecostais, mas também as distinções internas, tanto dos pentecostais quanto dos protestantes históricos. Porque dentro do protestante histórico começa a haver também movimentos pentecostais, começa a haver uma manifestação climatológica. Então esses irmãos históricos, muitos deles já não querem migrar para a Assembleia de Deus. Então eles mesmos começam a se renovar. Então juntam dentro da cultura da igreja do evangelho, de uma denominação histórica,
acrescenta agora a manifestação climatológica, como as batistas renovadas, presbiteriana renovada e assim por diante, a própria igreja metodista wesleyana e assim por diante. E aí nós temos dentro da Assembleia de Deus do Pentecostalismo Clássico, nós temos a Igreja do Brasil para Cristo, Deus e Amor, a Cruzada Mundial, Cruzada Nacional de Evangelização, e agora a Igreja Deus e Amor. É lógico que entre a Cruzada, a Deus e Amor, a Brasil para Cristo e a própria Universal do Reino de Deus, nós temos as comunidades evangélicas e também a Igreja Nova Vida. Então, dentro desse nós temos essas igrejas, que não deu assim um boom, até porque a Igreja Nova Vida tinha uma cultura diferente, porque a ideia de McAllister era evangelizar a classe média alta do protestantismo pentecostal. Não era a periferia. Hoje já não tem muito essa linha, essa cultura. Hoje a Nova Vida está espalhada, né, por várias regiões periféricas do país. Então, dentro desse contexto, nós temos então um pós-pentecostalismo interessante essa discussão, né? Ainda eu continuo dizendo que a sociologia, ela às vezes tem um olhar distorcido, porque olha de forma externa. Agora, nós que estamos dentro do movimento, podemos dizer e falar a realidade dessas alterações, dessas mudanças, que na realidade não são mudanças, mas são ampliação. Ampliou-se a tenda do movimento, né? Porque até os anos 70, a igreja pentecostal, ela se resumia dentro de 4 paredes e na periferia. Enquanto as igrejas protestantes estavam nos grandes centros e nas grandes metrópoles. E a Assembleia estava nos rincões do país, né? Os protestantes históricos chegam até na porta da favela, mas a Assembleia de Deus abre a porta e entra, aonde estamos estabelecidos dentro da periferia e nos lugares mais simples, pobres e, por que não, miseráveis do nosso país, porque temos uma mensagem de esperança para essa classe de sofridas, o famoso pé no chão, né? O surgimento do pentecostalismo lá nos Estados Unidos, né, e da sua implantação no Brasil, ele tem um contexto sociopolítico e teológico, né? É lógico que no Brasil, esse sociopolítico ele vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. Até a Segunda Guerra Mundial, o pentecostalismo não tem essa questão. É uma propagação da fé, é uma propagação de salvação, né? O Senhor Jesus vai voltar amanhã. Havia uma gravadora em São Paulo, na Rua Conde de Sarzedas, chamado Bom Pastor, trazia nas suas produções uma frase muito interessante: vivamos hoje como se Cristo voltasse amanhã. Então nós tínhamos uma vida de prática, de santidade diariamente, porque Jesus podia voltar a qualquer momento. Então esta mensagem, esta evidência da escatológica da Assembleia de Deus, ela vai ser um alvo, um objetivo máximo até após a Segunda Guerra Mundial. É nos anos 70, com a criação do Instituto Bíblico em Pindamonhangaba, em 59, que nos anos 70 que isso começa a alterar. Porque começa a despertar no assembleiano o desejo de ocupar espaço. E só nos anos 80 que aí a igreja começa a realmente despertar, não somente para uma formação acadêmica, como também para a questão política. E que a Universal, nessa questão, vai entrando com bastante ênfase, né, na questão da política, né? As relações entre fundamentalismo e pentecostalismo e justamente a concepção escatológica, milenarista dos pentecostais, às vezes é compreendido como uma desses pontos responsáveis pela apatia da Assembleia de Deus quanto à política, né? Mas só nos anos 80 que isso vai cair por terra. Deus abençoe, até o próximo vídeo.